Economia de corrida, eu tenho convicção de que você já ouviu falar sobre isso, mas hoje eu vou te explicar de uma maneira muito simples e da maneira correta, porque tem muita gente falando sobre isso da maneira errada por aí. E não só vou te explicar, eu também vou te mostrar o quanto isso pode variar entre um atleta e outro e também como você pode fazer para melhorar a sua economia de corrida, seja lá na corrida ou seja na musculação. Tenho convicção de que esse vídeo vai ser muito legal. E eu não vou nem enrolar, vou começar já direto ao ponto, tá? Economia de corrida, de maneira muito simples, é o quão econômico a gente consegue ser. Pô, Alex, mas que definição simples, isso eu já sabia. Beleza, mas agora eu vou te dar algumas formas de comparação, de você entender um pouquinho melhor. Imagina um carro, onde dois carros para a gente ter a comparação. Então, dois carros, os dois têm um motor muito grande, um motor muito potente, que seria o seu VO2 máximo. Então, vamos supor que o seu motor é lá de 70 ml por quilo por minuto, ou seja, você tem um VO2 máximo de 70. Só que aí você vai ter um carro que tem esse VO2, esse motor muito potente, mas que gasta muito combustível, gasta muita gasolina. E você tem um outro carro do lado que tem o mesmo motor, o mesmo VO2 máximo, só que é um carro muito mais econômico. E aí eu te pergunto, qual carro você vai escolher? Eu tenho convicção de que a sua resposta vai ser, pô, eu vou escolher o carro que tem um super motor e gasta menos combustível. E é exatamente isso, a gente pode ter dois corredores exatamente iguais em VO2 máximo, porém um deles é mais econômico e um é mais gastão. E aí, quando você for para uma prova, os dois vão largar exatamente na mesma condição. Porém, quando chegar lá com 20, 25, 30, 40, 50 minutos ou uma hora, você vai ter um corredor já começando a despontar. Por quê? Porque tem um deles que consegue economizar mais energia. E se sobra mais energia, você pode ou ir mais longe ou ir mais rápido. E aí é a sua escolha. O que eu estou vendo aqui na minha tela é a mesma coisa que você está vendo aí, tá? Olha só esse artigo que interessante. Aqui diz que a gente pode ter uma variação de economia de corrida de até 30% de corredores com o mesmo nível de VO2 máximo. Então é isso mesmo. Imagina que um dos carros vai fazer lá uma média de 10 km por litro, enquanto o outro vai fazer 7 km por litro. Olha só essa diferença, principalmente em provas longas, isso aqui é muito relevante. Então a gente vê atletas muito bons, muito consagrados, como por exemplo Kipchoge ou até a Paula Radcliffe, que são atletas que chegaram a um ponto específico de VO2 máximo que não conseguiam mais melhorar o VO2 máximo. Porém, eles se tornaram mais econômicos, mais eficientes no uso da energia. E a partir daí eles continuaram melhorando seus tempos em maratona, mesmo não melhorando o VO2 máximo. Então, é importante ter o VO2 máximo? Não tenha dúvida. Corredores com um VO2 máximo mais alto tendem a fazer melhores tempos. Porém, entre corredores que têm um VO2 máximo parecido, vai ganhar quem tiver a melhor economia de corrida. Então é extremamente relevante que você trabalhe a sua economia de corrida para que você economize energia, para que você possa usar melhor da energia que você tem. E quando eu falo energia, eu falo do nosso ATP, aquele glicogênio muscular que fica lá disponível para a gente correr. Olha só esse exemplo, eu trouxe aqui uma elucidação para a gente entender um pouquinho melhor. Imagina que o atleta A tem VO2 máximo de 70 e o atleta B tem VO2 máximo de 70 também. A gente vai pedir para os dois largarem a 16 km por hora. Os dois estão mesmo VO2, mesma velocidade. Só que quando eu peço para eles correr nessa velocidade, o atleta A está gastando 49 ml por quilo por minuto, enquanto o atleta B está gastando 56. Por que isso é diferente? Porque quando a gente olha na última linha, a gente vai ver que o atleta A está gastando 70% do VO2 máximo dele, enquanto o atleta B está gastando 80% do VO2 máximo dele. Qual dos dois você acha que vai quebrar antes? Vai precisar diminuir a sua velocidade antes? Certamente é o segundo corredor. Por quê? Porque ele está gastando, está muito mais próximo do limite dele. Enquanto o atleta A, tem mais margem, né? Ele pode ter um pouco mais de margem de erro, ele está economizando um pouquinho mais, está se esforçando um pouquinho menos para fazer exatamente a mesma velocidade. Então aqui a gente vê realmente uma diferença absurdamente grande. E aí você pode falar assim, beleza, Alex, mas o que influencia na minha economia de corrida? E eu vou te mostrar isso agora. Tem 3 fatores principais que influenciam na nossa economia de corrida, tá? Primeiro deles é uma questão de eficiência mecânica. E eu sei que quando a gente fala isso, muita gente pensa assim, pô, então eu vou lá fazer os educativos, ficar lá dando pulinho e tal. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala em eficiência mecânica, é você conseguir ter principalmente o ciclo a longa e em curta muito bem desenvolvido. Então, basicamente, a gente tem 2 formas de energia na corrida.
Uma delas é do alimento que a gente consome, que são os nossos ATPs, e a partir disso por mais que você tenha muita energia disponível, ou seja, você pode continuar comendo e gerando energia, essa é uma energia que ela tem uma reação química que demora a acontecer, e isso cansa. Então é uma ideia assim que para a gente produzir energia, a gente gasta energia. Então não é de maneira muito gratuita. Claro, você vai ingerir os alimentos, o seu corpo vai trabalhar e vai produzir energia. Só que esse processo aqui, ele demanda tempo e demanda energia. Já o outro tipo de energia, que é a energia elástica, a gente não cansa para produzir, porque é simplesmente uma energia que o nosso corpo produz de maneira automática. Eu vou te explicar ela para você entender. Quando a gente pisa, é como se a gente tivesse um sistema de suspensão nos nossos membros inferiores. Então você pisa no chão, como se fosse uma mola que comprime, ela te lança para frente. Isso não gasta energia nenhuma, é uma energia elástica que a gente tem ali disponível para ser usada ou não, e ela pode chegar até a 50% da energia total que a gente usa, tá? O que acontece é que se você não usa essa energia, ela vai simplesmente dissipar pelo calor. Ou seja, se você não usar essa energia que está ali de graça, gratuita para você usar, você vai ter que produzir energia através dos alimentos e isso cansa. Então, quanto mais eficiente mecanicamente você for, menos energia você vai precisar produzir através dos alimentos. Você vai se tornar muito mais econômico. Então, por isso que a eficiência mecânica é extremamente relevante. Segundo ponto é a eficiência metabólica e cardiorrespiratória, que é uma questão de treinamento. Se você for melhor treinado, a tendência é que você tenha também melhor economia de corrida. Não é uma relação tão direta assim, porque pode ter dois atletas igualmente bem treinados, só que um tem uma economia um pouquinho menor. Mas você estar bem treinado tende a ter uma melhor economia de corrida. E o terceiro ponto aqui é um fator neuromuscular. Aqui é uma questão muito de conexão cérebro e músculo, então você tem essa conexão muito bem desenhada e aí depois vou te mostrar como fazer isso, tá? Para melhorar a sua economia de corrida através dos fatores neuromusculares. Quando a gente fala da eficiência mecânica, o primeiro dos pontos, é importante que você faça muito volume de treino. Aquela ideia de quanto mais você fizer uma coisa, melhor você será naquela coisa. Então, eu quero aprender a tocar violão. Passe muitas horas tocando violão. Eu quero aprender a jogar tênis. Passe muitas horas jogando tênis. Na corrida, se você quer melhorar, passe muitas horas correndo. Isso vai melhorar muito a sua eficiência. Não só essa questão de rigidez músculo-tendínea e daquele processo do CAI, do ciclo longo em curta que eu acabei de citar, mas também uma questão de densidade mitocondrial, de capilares, de tamanho do coração, de transporte de oxigênio. Tudo isso vai ficando muito melhor. Quando isso fica muito melhor, muito mais eficiente, o seu corpo vai ter uma facilidade muito maior em produzir energia e te fazer correr de maneira mais econômica, digamos assim. Quando a gente vai para a questão de eficiência metabólica, aqui eu estou falando de treinamentos de VO2, treinamento de limiar, para você realmente ser muito eficiente em produzir energia. E isso vai te ajudar bastante também. Você percebe como essas duas coisas elas acabam se sobrepondo. E o terceiro, fatores neuromusculares, a gente está falando muito sobre treino de força. Por quê? Aqui, quando a gente faz um treino de força, e quando eu falo treino de força de verdade, pouco peso, muita repetição e até trabalho de pliometria, de potência também, você cria uma conexão neuromuscular muito mais rápida e muito mais eficiente. O seu cérebro sabe que músculos recrutar. Você vai ter também menor desgaste dos músculos, então você vai conseguir preservar um pouco mais de tempo você trabalhando com a mesma fibra muscular, sem precisar rodar e sem precisar ir lá para as fibras tipo 2, que acabam sendo mais gastonas, digamos assim, elas não são tão econômicas. Então, quando você tem essas três coisas, que é a eficiência mecânica, a eficiência metabólica e cardiorrespiratória e os fatores neuromusculares todos alinhados, você tende a ser um atleta muito econômico. Mas também tem outros fatores que podem influenciar, por exemplo, a genética influencia, o calor influencia. Imagina que você está correndo lá em Salvador, dezembro, está muito quente. O seu corpo vai começar a gastar muita energia simplesmente para tirar o calor do centro do seu corpo, para não ter nenhum tipo de risco para os seus órgãos. Então, a partir disso, o calor acaba sendo bem impactante também. Tênis de placa de carbono, a gente sabe que melhora muito a economia de corrida. O tipo de fibra muscular, isso é um pouquinho do que eu expliquei antes. Quanto mais a gente corre, de maneira bem básica, a gente tem dois tipos de fibra muscular, tipo 1 e tipo 2. Fibra tipo 1 são fibras que duram mais, são as fibras aeróbias, digamos assim. A gente produz energia através do oxigênio. Então, são essas fibras que a gente usa para correr. Porém, quando a gente corre, a gente não fica somente usando sempre a mesma fibra muscular. Existe um rodízio, uma rotação.
E então o seu cérebro vai entendendo, olha, fibra tipo 1, corre aí, putz, essa aqui cansou, vamos colocar a próxima, agora vamos colocar a próxima. Chega uma hora que acaba as fibras do tipo 1, e aí você tem que ir para a fibra do tipo 2. Essa fibra do tipo 2 são as fibras que a gente usa para fazer força, vai para musculação, as fibras que crescem bastante, elas são muito fortes, muito potentes. Qual que é o problema? Elas gastam muita energia, elas são muito gastonas. Então a gente tem que evitar ao máximo usar essas fibras, usar mais as tipo 1. Então o tipo de fibra muscular, e isso vai depender do corpo da pessoa e do treinamento, se você tiver mais fibras do tipo 1, a tendência é você ser mais econômico também. Utilização de substrato, pessoas que são muito eficientes em utilizar a gordura como forma de energia, acabam tendo um pouquinho de vantagem também. O carboidrato a gente coloca para dentro, a gente pode ficar repondo ali com gel, mas tem um limite. Quando a gente fala em gordura, é uma reação química mais custosa para o nosso corpo, é mais trabalhoso, porém a gente tem um estoque praticamente infinito de energia com a gordura. E isso não depende lá do seu percentual de gordura, tá? Todo mundo tem muita energia porque a gordura em si, ela rende muito, ela é muito rentável, né? Você consegue muita energia a partir de 1 grama de gordura. Então, você ser um bom utilizador de substrato para gerar energia é muito importante para ser econômico. E o último ali é a questão de superfície. Se você corre numa areia fofa, por exemplo, isso tira praticamente todo o seu retorno de ciclo longo em curta. Então, você pisou numa areia fofa, você vai afundar, você vai ter que fazer muita força para sair. Isso vai te deixar totalmente gastão, você não vai conseguir ter uma boa economia. Porém, se você vai correr num asfalto muito plano, onde você pisa, ele já te dá um retorno e já te lança para frente, vai ser uma economia de corrida muito melhor. E aqui já vou entrando na parte final, a gente já está chegando no fim, mas eu queria te mostrar algumas coisas bem interessantes. Eu trouxe até um estudo aqui para você ver a diferença, principalmente falando de treinos de força. Olha só que interessante, aqui, só para vocês entenderem, tem lá o grupo complexo, o grupo de trabalho de força de verdade, e o grupo controle, que na verdade o controle foi pouco peso e muitas repetições. E olha só que interessante, uma coisa que eu não falei antes é que economia de corrida ela é medida a depender de uma velocidade específica. Então, por exemplo, qual é a sua economia de corrida a 12 km por hora? Qual é a sua economia de corrida a 14, a 16? Então, ela é dependente daquela velocidade específica. E aqui nesse estudo eles mediram a 12, 14 e 16. Então, quando a gente vê, depois de uma intervenção de um treino de força de 12 semanas, eles chegaram aqui a melhoria de economia de corrida em atletas bem treinados, tá? 4,4, desculpa, a 12 km por hora, 7,6% a 14 por hora e 7,38 a 16 km por hora. Olha o percentual, isso é 7% de melhora de economia de corrida só com um treino de força, sem colocar nada mais de treino de corrida. Isso aqui é no treino complexo. O treino complexo é muito peso, poucas repetições, seguido de um trabalho de potência, de saltos. Quando a gente pega o grupo que fez o trabalho só de força, ou seja, muito peso, poucas repetições, as melhoras foram de 4% a 12 km por hora, 4,9% a 14 km por hora e 2,9% a 16 km por hora. Também uma melhora considerável. Porém, quando a gente vai para o grupo que fez pouco peso e muitas repetições, a gente teve uma melhora de 4,8% a 12 por hora, só que só 2,9 a 14 km por hora e não teve melhora a 16 km por hora. Então você percebe como o treino de força, a depender do tipo de treino de força que você faz, pode melhorar muito. Então aqui nesse trabalho eles sugerem que a gente faça treino de bastante peso, poucas repetições e se possível incluir pliometria, saltos, potência, deve melhorar mais ainda a sua economia de corrida. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa economia de corrida ela muda a depender do tempo em exposição. Então tem esse estudo até do último vídeo que a gente fez aqui sobre durabilidade, eu até peguei esse mesmo slide e eu peço para a gente dar uma olhadinha ali no número 2. Ali mostra que após 90 minutos de corrida, a economia de corrida piorou em 4,2%, ou seja, o cara gastou 4,2% a mais de energia para fazer a mesma velocidade. E depois de 2 horas, ele passou a gastar 5,8% a mais de energia para fazer a mesma velocidade. Então vamos supor que você está correndo a 15 km por hora. Quando você começa o treino, é um gasto de energia. Depois de 1h30, o seu gasto de energia já subiu. E depois de 2 horas, subiu ainda mais. Então por isso que essa questão da durabilidade, da resiliência fisiológica, que foi o vídeo que a gente fez semana passada, se você não viu, dá uma olhadinha aqui, ele é extremamente importante aqui na economia de corrida também.
Só para a gente ter isso bem claro, tá? A economia de corrida, ela não se traduz diretamente em desempenho. Então, se você melhora 5% da economia de corrida, não quer dizer que você vai melhorar em 5% seu desempenho. Existe uma transferência um pouquinho menor. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 estudos citados. Ó. A melhora de economia de corrida de 5% se traduziu em 3,8% de melhora de desempenho. Ou melhora de economia de corrida de 8% se traduziu em 3% de melhora de desempenho. E no terceiro estudo, melhora de 6% da economia de corrida se traduziu em 3% de melhora no desempenho. Então, melhora de economia de corrida não traduz diretamente em desempenho. E eu falo isso porque quando se começou a falar sobre os tênis de placa de carbono, se falava assim, nossa, ele melhora 4% da economia de corrida. E o pessoal pensou, putz, então eu vou melhorar em 4% da minha maratona? Não é bem assim, você melhora um pouquinho menos, você vai ser mais econômico, mas você melhora em desempenho um pouquinho menos, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, quais são as coisas que podem realmente melhorar a nossa economia de corrida? 5 delas. Primeiro, volume de treino, bastante volume de treino melhora a sua economia de corrida, te deixa mais eficiente mecanicamente. Segundo, eficiência cardiorrespiratória, treinamento, VO2, limiar, treinos intervalados, vai te deixar mais eficiente, mais rápido, mais forte. Terceiro, força e potência para fatores neuromusculares, que eu acabei de mostrar aqui um exemplo. Quarto, tênis com placa de carbono, pode melhorar sim a sua economia de corrida, que vai traduzir, não vai transferir um pouquinho menos, mas vai melhorar bastante o seu desempenho. E quinto, composição corporal. Peso corporal acaba tirando muita economia de corrida. Imagina se você tem a mesma força, a mesma eficiência cardiorrespiratória, mas você pesa 5 quilos a mais, vai ser mais difícil correr, você vai ser menos econômico, né? E seria basicamente isso por hoje, pessoal. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva aqui no canal e a gente tem um vídeo sobre durabilidade e resiliência fisiológica que conversa muito com esse vídeo aqui. Então, se você gostou, sugiro assistir esse outro também, que vai fazer bastante diferença para você. Valeu!